Olá, a paz de Jesus Cristo. Hoje eu quero falar sobre a lição 13, que tem como tema Perseverando na fé em Cristo. Essa lição ela irá abordar alguns temas importantes, principalmente no primeiro ponto, diante das heresias, é preciso perseverança, nós vamos aprender. E o segundo ponto vai falar sobre aprendendo, sendo inteirado e sabendo. E o último ponto, tendo as escrituras como o fundamento. Esta lição, ela nos traz que algumas religiões mundiais, movimentos que são dissertentes, elas possuem alguns diversos escritos sagrados. No entanto, alguns divergem contra a própria palavra de Deus. Alguns ensinos desses aí negam, por exemplo, a crucificação de Cristo. E outros também negam a Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós vamos entendermos que a palavra de Deus ela encerra com uma superioridade de que as escrituras sagradas ela possui plena e total garantia e infabilidade. Esta palavra infabilidade ela traz a ideia e o sentido do significado que Deus é infalível. As escrituras sagradas elas não possuem erros e nem temas de ferro e nem temas que muitas vezes são colocados, né, por alguns ensinos como o Alcorão, por exemplo, que nós aprendemos nas lições anteriores, mas nós vamos entender que esta palavra ela é uma regra de fé para todo cristão. Esta palavra ela possui temas de fé e práticas que é um manual para nós seguirmos esse manual de fé que é as Escrituras Sagradas. Porque a palavra de Deus também, ela é infalível, ela é inspirada e ela é inerrante para todo o cristão, para todo aquele que crê nesta palavra. As Escrituras Sagradas de Deus, elas não divergem nenhuma hipótese, não existe essa hipótese de que a palavra de Deus contém erros. Não existe a ideia de que a ciência diz que as escrituras sagradas elas foram ideias de homens e é o que nós vamos aprender e com base de aprovação que esta lição ela vai trazer grandes provas de que a palavra de Deus ela é inerrante e ela é inspirada, né, para todo que crê nela. O primeiro ponto que esta lição vai nos trazer é diante das heresias é preciso perseverança. Nós vamos aprender também no segundo ponto, aprendendo, sendo inteirado e sabendo. E o terceiro ponto, tendo as escrituras como fundamento. Neste primeiro ponto, nós vamos abordar aqui, diante das heresias, é preciso perseverança. O primeiro subtópico vai falar dos falsos mestres. Quem são esses falsos mestres? Aonde eles estão inseridos no nosso meio? E nós vamos aprender que na epístola de Tito, a Tito, Paulo escreve, destacam-se pelo menos alguns, né, desses ensinos aí, que são refutações às heresias contra as fábulas ou as genealogias intermináveis. Tem uma expressão também falsamente chamada ciência, né? Sem dúvida é um combate ao pensamento gnóstico que começou a surgir e chegou ao ápice no século II. Irineu de Leão combateu o tal ensino, o tal sistema em sua obra como contra caráteres e heresias. O apóstolo Paulo, por exemplo, foi um grande perseverante na fé, porque o apóstolo ele combate essas heresias, né, acerca das suas epístolas. Importante que o apóstolo ele estava quando ele estava pregando ali a palavra de Deus com Barnabé em Chipre e nas sinagogas ali dos judeus, né? O apóstolo ele principalmente ele repudiava essas coisas, né? Que era de fato essas
refutações, né, às heresias contra as fábulas ou as genealogias intermináveis, que era basicamente isso que alguns judeus ali, judaizantes, eles estavam divergentes de Deus. Divergência dava sempre após eles, enfim, negarem acerca do próprio Deus, né, da sua trindade, da sua obra redentora. Mas o apóstolo, ele estava assim combatendo uma das de alguns grupos que estavam ali inseridos, que era o grupos heréticos e o grupo gnósticos. E esse grupo, ele é um grupo que de fato ele divergia acerca das escrituras sagradas. Por isso que é importante nós entendermos que o apóstolo ele nos traz essa ideia de que é preciso ter coragem, autoridade divina, inspiração e, além de tudo, preparo, né, para provar acerca das escrituras sagradas que tais ensinos divergem contra as escrituras sagradas. O apóstolo ele não só tinha um preparo tanto psicológico como um preparo de conhecimento também, como ele tinha também o Espírito Santo como a sua inspiração, como aquele que de fato não divergia acerca das escrituras sagradas e não trazia confusões, não trazia essas ideias de que a Bíblia é uma invenção humana. Não, mas o apóstolo ele provava acerca das escrituras sagradas, ele provava de fato que Deus é o único ser divino. Ele provava que, de fato, só por intermédio de Jesus Cristo que o homem alcança a salvação. Esses grupos que divergiam acerca disso, quais são os principais grupos que nós vamos aprender, né, neste primeiro subtópico do ponto 1, que o apóstolo Paulo combatia? Eram os gnósticos, por exemplo, e as heresias judaicas, né? Esses dois grupos aí, eles sempre divergia, eles sempre estavam contrariando aquilo que o apóstolo pregava, né? Mas o apóstolo Paulo, com a sua tamanha coragem, ele combate essas heresias e mostra a verdade bíblica, porque a verdade ela não diverge. E a verdade ela é inspirada, ela é infalível. Deus é infalível e as suas escrituras sagradas também são infalíveis. Por isso que nós não devemos duvidarmos, né? Porque todos os homens que escreveram a Bíblia, eles foram usados pelo Espírito Santo, eles foram inspirados, né? Não foi ideias deles, mas sim o próprio Deus falando por intermédio dos seus servos. E assim eles escrevem. Eles escrevem a Escritura Sagrada, tanto as do Antigo Testamento, como os profetas, como os apóstolos, né, combatendo essas heresias através da palavra de Deus. O segundo subtópico do ponto 1, que fala sobre a experiência apostólica. O apóstolo ele elogia principalmente Timóteo, porque Timóteo foi um perseverante na fé e na doutrina e dos tempos difíceis, porque por mais que aquele tempo ali era um tempo difícil, né, para o apóstolo, para a igreja, as igrejas, e interessante que aqui o apóstolo Paulo ele faz alguns elogios ao jovem Timóteo, porque ele percebeu que Timóteo, de fato, ele era um verdadeiro cristão, um verdadeiro soldado, que não abandonaria jamais o seu barco, independente dos tempos difíceis, independente das heresias, ou seja lá quaisquer que for, afronta, né, contra a palavra de Deus, ou até mesmo ameaças, né? Mas assim, com a sua tamanha coragem e assim, com a sua determinação, né, ele anda com o apóstolo Paulo acerca do evangelismo,
para onde o apóstolo Paulo ia, principalmente ali ele faz algumas viagens, né, é, com o apóstolo, e ele aprende muitas experiências que o apóstolo Paulo tanto passou para ele como ele presenciou. Na verdade, Timóteo ele foi um verdadeiro testemunha de Paulo, né? Ele testemunhava sempre aquilo que Paulo passava. E é interessante que nós vamos ver que Deus sempre coloca um segundo ali para ajudar, né, na obra dele, porque o apóstolo, por mais que ele tinha capacidade e conhecimento, mas se ele não tivesse a ajuda de pessoas, certamente ele não levaria a obra avante, à frente. E é por isso que nós devemos, cada dia mais, estar inserido e englobado na obra de Deus para somar, porque a obra de Deus ela é necessitada disso, né? É interessante que nós vamos aprender acerca disso, que é muito, muito importante para o cristão. E aqui nós vamos ver que, finalizando esse subtópico 2 aqui, o apóstolo Paulo, ele vivia na sua região, e uma das coisas que possivelmente fez com que Timóteo conhecesse a Paulo e o Evangelho, embora a Bíblia não venha esclarecendo, era que sua mãe era crente e possivelmente ela era membro da igreja que o apóstolo Paulo frequentava e era o líder da igreja. Então, certamente foi isso que fez com que Timóteo fosse apresentado para o apóstolo Paulo, né, o jovem Timóteo. E assim o apóstolo prepara ele e dá a ele grandes conselhos, e enfim, ele passa a ter um preparamento ali com o apóstolo Paulo para também ser um grande porta-voz do Evangelho de Deus. O terceiro subtópico, entendendo o querer, o verbo querer. Em todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. É mais que um simples desejo, mas uma resolução, ou seja, um propósito de coração. É uma vida com propósito. Sofrer pela causa do Evangelho é motivo para glorificar a Deus, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aqui está na Epístola 1 aos Timóteos 4 e 14, né? Importante observar este versículo que o apóstolo, né, ele descreve que de fato viver com um propósito, né, na obra de Deus é motivo para orgulhar, para glorificar, para exaltar o nosso Deus, porque vale a pena, porque a nossa glória é no céu, vale a pena porque nós seremos recompensados por isso, né? Por mais que nós sofremos, né? Por simplesmente expressar o Evangelho de Cristo. Se possivelmente, até mesmo dar a sua vida pelo Evangelho. É motivo de glorificar e orgulhar, porque realmente Deus ele se agrada de fato de pessoas sinceras, pessoas que colocam a vontade de Deus como prioridade na sua vida e não assim permitindo que as coisas sufocam as coisas de Deus, mas sempre dando prioridade para as coisas de Deus, sempre dando o melhor para a obra de Deus. E é isso que Deus requer de nós. Ele requer que cada um de nós, nesse sistema atual, que nós demonstremos a coragem do apóstolo Paulo, a perseverança que ele tinha na fé e também o preparo, né? É preciso ter preparo para refutar aqueles que estão contra nós. É preciso nós mostrarmos acerca das Escrituras Sagradas
que eles estão errados e que eles estão cometendo grandes mentiras. É por isso que nós devemos, sim, entender que o querer de Deus é para que nós vivemos piamente em Cristo Jesus, uma vida plena, uma vida de total obediência a Ele, uma vida com propósitos a Ele, de todo o coração, que o nosso coração estejamos, né, voltados para Deus e obedientes à voz de Deus, aquilo que Ele requer de cada um de nós. O quarto subtópico do ponto 1, características dos enganadores. Aqui nós vamos ver algumas características que de fato elas aparecem, né, como ali um falso mestre ou um falso ensinador, e muitas vezes até mesmo vem com palavras que agradam o homem, que enche o ego das pessoas, né, através dos seus ensinos malanciosos. Mas aqui nós vamos entender que o apóstolo ele deixa bem claro que existem enganadores nos nossos dias também. Por mais que naquela época já existia alguns impositores, né? Mas aqui é importante nós entendermos que existe sim esses enganadores e divergem acerca das escrituras sagradas. O apóstolo Paulo ele usa um termo egóis, uma palavra que aparece uma só vez no Novo Testamento e nenhuma na Septuaginta, usada na antiga literatura grega como embusteiro, impostor, feiticeiro, charlatão, encantador. E a gente vê que algumas pessoas elas possuem algumas características, né? Porque elas vêm com aquelas palavras bonitas, elas, enfim, falam até da palavra de Deus, mas quando traz o contexto daquilo que eles estão ensinando, de fato diverge acerca das escrituras sagradas. E aí você vê que essas pessoas elas possuem esse espírito maligno, né? Que é um espírito de encantador, mas de feiticeiro. Não é o encantador que vai ganhar alma para o reino de Deus, mas que vai enganar pessoas. Ou impositores, né? Aquelas pessoas que fica, enfim, levando argumentos contrários às escrituras sagradas e que querem se beneficiar através das escrituras sagradas, né? É por isso que há no nosso meio grandes falsos mestres aí. E aí, por isso que existem muitas heresias também. A gente vai ver que acerca das escrituras sagradas, a palavra de Deus fala acerca do trigo e do joio, né? E aí você percebe que o próprio Deus permitirá que o joio ele esteja no meio do trigo, mas quando o trigo cresce e quando ele está na fase já da colheita, aí você vai ver que a raiz do trigo é diferente. A raiz do trigo ela é uma raiz forte, uma raiz que não arranca com facilidade. O vento em si não vai derrubar, mas já o joio não. Se vier um vento, ali sai como folhas espalhadas, porque não tem raiz. Então é enganador isso. Isso é muito lamentável, né? Até porque existem muitas pessoas que caem nessas falácias. Existem pessoas que de fato não dá credibilidade às escrituras sagradas, não procuram a Bíblia como a sua regra de fé, não lê, não ora, não jejuma, e aí essas coisas acontecem na vida dessas pessoas. Elas são enganadas até mesmo pelo fato de não possuir conhecimento, um conhecimento básico da Bíblia Sagrada, né? Um conhecimento que venha realmente entender que tudo que aquilo que esses falsos mestres estão falando, eles não estão conforme as escrituras sagradas, mas eles estão divergindo acerca das palavras que Deus nos fala. Então é preciso realmente buscar esse conhecimento, até mesmo para não ser enganados, né?
Isso é importante a gente possuir. E o Espírito Santo, que de fato que é o Espírito de Deus que vai nos conduzir a não cometermos erros, a não estarmos em conformidade e sendo cúmplice, né, dessas heresias que estão espalhadas por aí. O segundo ponto vai falar sobre aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Aí Timóteo, ele aprendeu as letras sagradas. Timóteo, no contexto da sua epístola, ele mostra que a fonte de autoridade é o aprendizado das escrituras sagradas. E aqui nós temos, né, uma grande afirmação dele, né, que não há outro meio para se alcançar. E aí vai uma pergunta da própria lição: qual a fonte de autoridade do aprendizado de Timóteo? Aqui nós temos uma afirmação, né? Que a fonte principal dele, que ele tanto procurou aprender com o apóstolo Paulo, como ele aprendeu, foi as Escrituras Sagradas, que elas inspiradas por Deus, né? Todos aqueles que são contrários à Bíblia, porque ela foi escrita por homens, mas nós vamos ver que a palavra de Deus vai nos provar que de fato a Bíblia ela é inspirada por Deus. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, capítulo 1, versículo 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus, falaram inspirados pelo Espírito Santo. E aqui a palavra santos, né? Quando se fala da vontade de homem algum, mas aqui está falando da vontade dos homens santos, aqueles que de fato foram escolhidos por Deus, né? Não foi simplesmente qualquer um que escreveu as Escrituras Sagradas. Não foi qualquer homem, mas sim aqueles que eram santos, aqueles que foram separados por Deus para serem grandes líderes, para de fato combater as heresias, aqueles que tinham tanto preparo de conhecimento como o próprio apóstolo Paulo, mas também tinha esse preparo, né, de escrever para nós de uma forma esclarecida e de não deixar dúvidas acerca das escrituras sagradas. E elas foram escritas tanto pelos apóstolos como pelos profetas, como dentre outros homens de Deus que de fato escreveram a Bíblia, né? E ela possui 66 livros. E esta palavra, que ela é inspirada, ela é infalível e inerrante, a palavra de Deus ela é eterna, ela não muda, ela não possui erros, nem pontos que divergem, né, no seu contexto bíblico, no seu contexto histórico. Por mais que as pessoas é, venham falar que a Bíblia ela foi escrita há mais de 3.000 anos atrás, enfim, elas podem quererem colocar qualquer dúvidas ou interrogações acerca disto, mas só que a palavra de Deus, ela fala muito bem, né, que de fato ela é a palavra de Deus, ela é as escrituras sagradas de Deus, ela é um livro que nenhuma literatura do mundo possui, um livro que é inspirado, um livro que é o poder, que quando você lê, você vê que ela muda de dentro para fora. É a palavra que entra sobre as nossas mentes. Por isso que a palavra de Deus, ela é o que nos sustenta. Ela nos sustenta em todos os sentidos. A palavra de Deus também possui fontes de conhecimentos, é riquíssima em conhecimento para todas as áreas na vida. Se você quer aprender sobre finanças, você vai aprender acerca de José, que foi governador do Egito. Se você quer aprender dentre outros assuntos, você vai aprender, porque a palavra de Deus, ela nos ensina tudo isso, né? Mas para que eu aprenda, é necessário eu ler as Escrituras Sagradas. E é necessário também eu obtê-la como uma regra de fé para mim, um manual
que eu venha todos os dias estar consultando e lendo e aprendendo, e assim a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável para todo aquele que lê, aquele que busca, porque a Bíblia aberta, ela é a palavra de Deus falando com você. E se você deixa ela fechada, é Deus querendo falar. Mas se você abre ela, você vai ver a voz de Deus. Você vai ouvir a voz de Deus. Mas também você vai contemplar as palavras que Deus deixou acerca desses homens santos. É muito interessante isso. E é maravilhoso para todo ser humano. Se o ser humano lesse a Bíblia como um uso que tem de costume como celular, ou como assistir televisão, ou fazer as demais coisas, se esse tempo que nós temos, né, fosse exclusivamente só para ler a palavra de Deus, nós estaríamos sem dúvidas em outro patamar, porque as escrituras sagradas, ela é uma fonte inesgotável para todo ser humano. O que nós vamos aprender também, fala aqui no ponto no ponto 2 do primeiro ponto, do segundo ponto do subtópico 2, permanecendo firme nas sagradas letras. Permanecendo firme nas sagradas letras. Aqui Timóteo, ele exorta a permanecer firme, a aprender, a acreditar e estar inteiramente ligado a ela, a palavra de Deus, por duas razões. Aqui tem a primeira razão. A primeira razão é porque nós sabia que tinha que ser aprendido, né? Nós sabia que a palavra, ela é a única fonte verdadeira, né, para nós aprendermos. É a única fonte que nos levará aos céus. E a segunda razão vai falar sobre as sagradas letras. Os escritos sagrados, a Bíblia, ela é a própria palavra de Deus que fala sobre as letras. Ela é a própria afirmação daquilo que nós precisamos entender ou daquilo que nós temos como dúvidas. E por isso que vai aqui uma pergunta acerca da própria revista. Onde começa o ensino cristão? Devemos começar onde? Esse ensino cristão? No lar, na nossa casa. Porque é através daqui que nós aprendemos aqui, levamos lá fora, lá para fora. Porque se nós não tivermos uma prática de fé, de leitura, uma prática de oração, uma prática de ler a Bíblia, nós não vamos simplesmente só ir à igreja e lá eu vou aprender tudo. Não, lá eu vou aprender algumas coisas que vai me ajudar na minha caminhada da fé, da minha caminhada cristã, minha caminhada que vai me levar para o céu. Só que é preciso eu, em casa, eu ter essa prática. É daqui que eu vou sair preparado para estar realmente combatendo tanto heresias e mentiras, mas como também sendo testemunhas acerca das escrituras sagradas. E é importante nós entendermos isso porque Moisés, quando ele era já criança, e a sua história vai nos dizer que Moisés era um menino formoso, e quando o rei Faraó ele faz um decreto, né, para matar ali aquelas crianças que estavam ali no Egito, né, que toda criança que nascessem homens seria mortos, né, cruelmente. Eles matavam e jogavam aquelas crianças ali no rio. E é impressionante como a barbaridade, né, era terrível nessa época. Mas Moisés foi poupado porque Moisés também tinha um plano de Deus. E percebe que quando a filha do faraó, ela no rio, ela acha aquele menino ali naquele cesto, aí ela mesma coloca o nome Moisés e ela diz por que colocou o nome Moisés? Porque da água vos tirei. E Moisés foi para, já criança, Moisés foi para o Egito. E ali ele aprende algumas regras que tinha no palácio, né? Ele vivia
e comia do bem e do melhor naquele lugar, tinha tudo que poderia ter naquela época, mas só que Moisés tinha algo diferente, né? Moisés não era egípcio. A sua, a sua tanto natureza como o seu sangue em si era hebreu. Ele era ele era hebreu, ele não tinha como se adaptar diante daquilo ali que estava, né? É, divergindo o seu povo e a palavra de Deus também. Enfim, o rei Faraó fazia grandes barbaridades, né? Fazia daquele povo que eram os hebreus de escravos. E aquele povo trabalhava para o rei Faraó, mas como escravos. Eles não tinham liberdades, eles não tinham como de fato viver a sua vida, mas eles tinham uma escravidão ali. Mas acerca desse assunto que fala em Deuteronômio capítulo 6 fala sobre isso, basicamente porque o plano de Deus se conclui aqui, e aí Deus, ele com a sua mão poderosa, ele tira o povo da escravidão, do cativo que estava ali, e Deus tira o povo do Egito, né? E aí você vai ver que esta história, essa passagem bíblica, ela fortalece muito a nossa fé, porque o povo não tinha saída, o povo não tinha a quem defendesse, sendo que o próprio poderoso era aquele que de fato estava fazendo desse povo escravos e massacrando o povo ali, matando o povo. Mas Deus tinha o seu plano divino e através de Moisés, né, Deus usa Moisés para voltar ao palácio, para dizer aquelas palavras ao rei Faraó, né, para que ele deixasse o povo sair daquele lugar. Mas o rei Faraó estava com seu coração duro, com seu coração pautado para as coisas do mal. E ele não ouve a voz de Moisés. Ele não queria nem saber de libertar aquele povo. Mas Deus assim toma Moisés, dá a Moisés toda a autoridade que ele precisava ter, né, para que de fato o povo saísse dali. E Deus, com a sua mão poderosa, Deus tira o povo do cativeiro, Deus leva o povo para uma terra a qual tinha prometido. E isso é impressionante porque Moisés é o maior exemplo disso, né? Moisés foi uma cria do lar. Moisés nasceu no meio do seu povo. E Moisés, ele foi de fato um plano também de Deus para Israel. E você percebe que para Deus não tem nada impossível. Para Deus tudo é possível para aquele que crê. Mas é necessário que nós tenhamos isso em mente, que eu preciso me preparar antes, eu preciso buscar a Deus todos os dias, porque quando eu leio as Escrituras Sagradas, eu também estou me limpando, é como tomar banho, porque todos os dias você precisa tomar banho para tirar toda a sujeira. Então é assim, todo ser humano precisa ler a Bíblia todos os dias e ter a Bíblia como a sua regra de fé, como seu manual de fé, para que ele não venha ser enganado, para que você não venha sair do propósito e do caminho de Deus. E isso nos traz uma grande aprendizagem, porque através das Escrituras Sagradas é que nós temos de fato a palavra de Deus em nós, né? Através da escola dominical, que para mim é a maior escola do mundo, porque através da escola dominical você aprende coisas importantes, né, para a sua vida, para você viver, e coisas que vai te dar de fato uma bagagem a mais, que vai te dar um desejo a mais de estudar as Escrituras Sagradas. Então a maior escola do mundo é a escola bíblica dominical, porque dali fala sobre as Escrituras Sagradas.
É através da escola dominical que você aprende como ler a Bíblia, você aprende como pregar, você vai aprender todos os requisitos que você precisa, você vai aprender a ter conhecimento, mas também eu preciso entender que eu tenho que todos os dias estar ligado nisso, ligado em casa, sendo exemplo em casa, para que lá eu seja também o mesmo exemplo, né? Que eu não venha ser de duas personalidades, mas que eu venha ter uma personalidade apenas, que é de servir a Deus e obedecer os seus mandamentos. O terceiro subtópico do ponto 2 fala sobre a Bíblia, que ela é divinamente inspirada. A palavra de Deus, ela de fato, ela é proveitosa para ensinar, para repreender, corrigir, instruir em justiça. Porque a nossa justiça está na palavra de Deus. Porque quando nós somos injustiçados muitas vezes no nosso dia a dia, a palavra de Deus, quando nós lê ela, nós sente um conforto, né? Aquilo que nos preenche, aquilo que vai nos preencher e aquilo que vai nos dar felicidade, porque através da palavra de Deus, ela também é justiça para aqueles que são injustiçados, né? Para aqueles que são muitas vezes são motivo de chacota das pessoas ou motivos de risadas, né? Mas a palavra de Deus, ela é para todos os sentidos. A palavra de Deus, ela é tanto para instruir, como ela vai ser um manual de instrução para a sua vida, como ela também vai te corrigir quando você estiver errado, quando você não estiver na linha, como ela também vai ser algo que vai te dar autoridade para você repreender o mal, para você expulsar as enfermidades, para que você seja cheia do poder de Deus. E também ela vai ser proveitosa para ensinar. Por quê? Porque eu lendo a palavra de Deus, eu não vou perder tempo. É um tempo precioso, é um tempo que vai me dar grandes ensinos, né? E vai ser proveitoso para a minha vida. Vai ser de grandes aprendizagens. Por isso que eu devo todos os dias ler a palavra de Deus, porque não existe em outro livro que tenha de fato esses requisitos, né, para nós aprendermos, como corrigir, instruir em justiça, como falei, como ensinar, como repreender o mal, porque esta é a palavra que vai nos trazer grandes proveitos. Por isso que não há no mundo, e o mundo não possui nenhuma prerrogativa para isso. O mundo não possui nenhum livro literário que seja de fato igual à Bíblia, porque ela é o único livro, o único inspirado por Deus. É impressionante. O terceiro ponto fala sobre tendo as Escrituras como o fundamento. O primeiro ponto que nos traz acerca desta revista, a autoridade apostólica. E aqui nós entendemos o porquê que o apóstolo Paulo, né, ele tinha essa autoridade de Deus, porque o apóstolo ele submetia na vontade de Deus, ele tinha obediência à palavra de Deus. E o apóstolo Paulo ele traz através das suas epístolas que nós devemos termos vontade em Deus para aprendermos, né, a palavra de Deus, disposição e dedicação, porque através de seus evangelhos também, tanto como em Mateus como em Lucas, nós vamos aprender pelo menos requisitos que nos traz, né, uma fé inabalável e passagens de Jesus Cristo que vai nos alegrarmos e nos manter de pé e firmes na caminhada cristã e também irá nos conduzir, né, para, para os céus. Esse é o propósito principal, né, das Escrituras Sagradas, o principal em todos os livros. Nenhum livro bíblico ele é um livro que não venha trazer de fato instruções, mas ele tem o seu propósito específico, né,
o seu propósito tanto para épocas como para momentos também. É por isso que nós devemos ler a Bíblia no todo e não ler simplesmente alguns, alguns livros e deixar outros não, porque ela possui 66 livros. E esses 66 livros eu vou precisar a instrução de todos eles para mim conseguir chegar aos céus. E eu preciso ler todos esses livros para que de fato eu tenha um conhecimento que me leve mais próximo de Deus. Porque as escrituras sagradas, tanto no Novo como no Antigo, ela é inspirada, né, em Deus e ela possui de fato essa autoridade divina. É uma autoridade que não vem do homem em si, mas vem do próprio Espírito Santo de Deus. E ela possui também uma credibilidade que é infalível, essa credibilidade. Tanto ela nos trouxe essa autoridade através dos profetas que escreveram a palavra de Deus no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, através dos apóstolos, como o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e dentre outros apóstolos. Apóstolo Tiago, por exemplo, grandes homens de Deus que de fato nos trouxe o esclarecimento acerca das escrituras sagradas, né? E isso nos conduz, de fato, para a luz do Evangelho, nos conduz para que nós tenhamos cada dia mais desejo de aprender com esta palavra. O segundo subtópico do ponto 3, a abrangência. Em muitas passagens no Novo Testamento, o termo escritura, ou no plural, escrituras, se refere ao Antigo Testamento algumas dezenas de vezes. Mateus, capítulo 21, 42, Marcos 12, 10, Lucas 24, 27, João 2, 22, 5 e 39. Mas o contexto da expressão paulina, toda a escritura é inspirada por Deus, não se restringe apenas no Antigo Testamento. E sabemos disso porque a intenção do Espírito Santo é mostrar que se trata de todos os 66 livros na Bíblia, para que lembremos das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, Antigo e Novo Testamento. E aqui nós temos, né, a nossa abrangência, que é a palavra de Deus, que ela não traz dúvidas, que ela não traz contextos difíceis para entendermos, mas ela nos esclarece, e de fato, esta palavra que ela é inspirada pelos santos de Deus, esta palavra que de fato nos alegra, que nos mantém com a nossa fé firmada no Senhor Jesus, e é esta palavra que nós precisamos cada dia mais estar inteiramente nela, inteiramente ligada a ela, inteiramente aprendendo com esta palavra de Deus, para que nós possuamos as armas espirituais para vencer as potestades do mal, para vencer as dificuldades que nós passamos na terra aqui, para vencer todos os obstáculos. É necessário que nós estejamos realmente inteirados com esta palavra de Deus. O manual de Deus, terceiro ponto, para encerrarmos, o terceiro ponto, terceiro subtópico do ponto 3 desta revista. E o manual de Deus como, de fato, algo valioso, né, para nós, que é algo de grandes propósitos, tanto pastorais, que ensina a palavra de Deus, é proveitosa para nos ensinar e assim nós alcançamos, né, esse conhecimento, porque Deus estabeleceu homens de Deus aqui na terra para nos ensinar, para realmente nos conduzir aos céus. E é por isso que nós vamos entendermos que a palavra de Deus, ela é um manual de fé para nós. Ela é algo que nós devemos praticar todos os dias. Nos nossos tempos vagos, nós temos que
realmente está inteiramente ligado com esta palavra de Deus. E a pergunta que a revista nos traz acerca deste ponto: como estaríamos no mundo sem a Bíblia? Isso é muito importante e me fez refletir muito bem sobre isso. Certamente nós estaríamos vazios de si, né, sem esperança alguma, mas aqui a revista vai trazer acerca desta pergunta é que a deriva no mundo sem essas palavras, pois elas nos levam à luz de Cristo. É impossível se nós não estivermos sem essa palavra de Deus, porque não há outro meio de nós chegarmos a Cristo e alcançarmos a salvação, se não for por intermédio desta palavra, que é as Escrituras Sagradas. O que o salmista deixa lá em seu Salmo 119 e o verso 5 vai falar que a palavra de Deus ela é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus ela é tudo isso, né? Ela é tanto lâmpada para mim, como ela é luz para todo o meu caminho que eu vou ter que estar nessa trajetória para alcançar a salvação. Então, sem ela, não tem como. Sem esta palavra, nós não vamos conseguirmos ir aos céus. Sem aprender com ela e sem seguir o que ela nos orienta e nos ordena, dificilmente nós teremos a salvação garantida, né? Que é por intermédio da palavra de Deus. E não é por intermédio de pensamentos humanos, mas é através dela que nós, de fato, alcançaremos a salvação e estaremos, né, inteiramente ligados a esta palavra. O que diz principalmente acerca das Escrituras Sagradas, que esta palavra ela é proveitosa para nos ensinar, para redarguir, para corrigir, em outras versões, e para instruir em justiça, né? Para nos instruir o que nós devemos fazer mediante as dificuldades ou mediante a uma injustiça que aconteça conosco. O que nós devemos, qual a forma que nós devemos agir mediante a isso, a essa situação. Nós devemos, primeiramente, né, entendermos que quem fará justiça por nós não é nós mesmos, mas sim Deus, porque Ele é amor, mas também é justiça. E só através da sua justiça que será, de fato, perfeita, né? E ela nos livrará principalmente do juízo. Porque se alguém te atinge com palavras, ou que afronta com palavras, seja lá qual for a forma que o inimigo queira usar essas pessoas para nos atingir, nós devemos estar na palavra, nós devemos não agir conforme os nossos impulsos, as nossas vontades próprias, mas sim deixar que a palavra de Deus nos oriente o que nós devemos fazer. Por isso que a palavra de Deus, ela não comete erros. E ela, de fato, é algo que não há em outros livros, em outras literaturas no mundo. E não há prerrogativa do homem para que, de fato, diverge contra a palavra de Deus, porque não há evidências, não há sustentação nisso aí. E por isso que a palavra de Deus, ela é proveitosa para nós, né? Ela é muito proveitosa. Porque quando nós estamos com o nosso perdendo tempo, mas perdendo com as Escrituras Sagradas, nós estamos, na verdade, ganhando requisitos importantes, né, para nós alcançar de Deus o ensino da palavra e alcançar dele a autoridade que ele nos concede através dos seus livros, através da sua palavra. E é por isso que não há livro nenhum que possa se comparar com as Escrituras Sagradas, porque este livro ele nos sustenta a nossa vida, tanto ela espiritual como física. Por isso que é importante entendermos que nós devemos sermos dependentes desta palavra
para que nós não sejamos enganados, né, por falsos ensinos, mas que nós sejamos cada dia mais é, inteirados e alcançados através da palavra de Deus. Que nós venhamos aprender com isso, porque isso é de suma importância para todo homem aqui na terra. E esta é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Ela é um guia seguro para toda a humanidade. E esta palavra também, ela, ela nos traz algumas revelações de Deus acerca dela, principalmente a fonte que todo ser humano deve buscar, que é a fonte da autoridade espiritual, para aferir a nossa conduta diante de Deus. E uma orientação segura para a vida humana. A nação, naquela época do Antigo Testamento de Israel, muitos pereceram por falta de conhecimento. E por isso que nós devemos entendermos que isso que aconteceu com aquele povo em Gomorra, em Sodoma e Gomorra, o povo estava totalmente destruído pelo pecado, né? Não se tinha ali um justo sequer. Por isso que Deus destrói aquela cidade. Então faltou realmente muito falta de conhecimento, faltou as pessoas entenderem que o caminho da perdição é o pecado, né? Não é diferente dos dias atuais, que aqueles que estão realmente no pecado e cada dia mais um abismo leva o outro, né? Essas pessoas, elas parece que não entendem que não há outro meio de salvação. Tem pessoas que dizem que eu tenho um Deus na minha vida, eu acredito em Deus, mas não seguem essa regra de fé. Não procura estar vivendo o que a palavra de Deus nos orienta, e é por isso que nós devemos entendermos que esta revista ela foi de grande aprendizagem. Se você procurar no todo o que essa revista de fato quer nos trazer, né? Ela vai tanto nos ensinar, como ela vai nos abençoar com grandes ensinos, né, do apóstolo Paulo e ensino da sua palavra no todo, dos 66 livros que há na Bíblia. Por isso que nós devemos buscar, né, de Deus esse desejo, essa vontade de lermos a Bíblia constantemente, porque através dela nós sejamos alcançados pelas bênçãos do Senhor e através da palavra também nós fortalecemos o Espírito Santo, o Espírito dentro de nós, e assim nós enfraquecemos a carne. E é preciso de fato obter essa regra de fé, obter esses requisitos que nos traz grandes aprendizagens, que não vai nos trazer grandes conhecimentos e que nós estaremos preparados, né, quando nós estivermos ligados com a palavra de Deus. Que Deus em Cristo abençoe.